Graça e paz, povo de Deus, bom dia. O projeto é Jesus na Rua. Nós estamos no 2º ano. Este é o Diário da Fé. O tema é exortação. E o livro para meditação é 2 Samuel, capítulo 4, versículo 3. Mas antes, nós vamos trazer algumas situações desse livro. A época de inscrição dele é de 1050 a 970 antes de Cristo. Aliás, 1020 a 970 antes de Cristo. E ele é um livro escrito na época em que a mulher não era valorizada porque na cultura judaica não há muito valor para a mulher. Mas uma coisa que nós queremos trazer é porque muitas mulheres, várias mulheres são mencionadas neste livro. Inicialmente Samuel era um livro só, aí na época do exílio ele passou a ser dividido. E na divisão ficou o livro de 2 Samuel, ficou da forma que nós o conhecemos hoje, que ele foi separado na Septuaginta. Quando os escritores da Septuaginta separaram esse livro, e aí é mantido até hoje. E diz assim: o povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiros. Meus amados irmãos e irmãs, esse livro vai relatar a situação da morte de Saul e a ascensão. Enquanto Saul era morto, estava morto lá, o povo aclamou Davi como rei. E aí aqueles primeiros 7 anos e meio de reinado que nós já falamos, ele teve 6 filhos, então é nessa época aqui. E o relato bíblico diz assim: 2 Samuel capítulo 1. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de guerra ou de grupos de ataque. Um deles, chamado Baaná, e o outro Recabe, ambos filhos de Rimom, de Beerote. Da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim na época da partilha. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive lá. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha
5 anos de idade, quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa de ela o deixou cair e ele ficou manco. Ele chama manco, é aleijado. O nome dele era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baanã, filhos de Rimon de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso, do meio-dia. Muito bem, meus amados irmãos, nós queremos trazer à luz a situação de Mefibosete. Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, quando a ama soube a notícia de que o pai dele e o avô tinham morrido e que Davi era ungido rei, ela correu para tentar salvar o menino e ele caiu. O menino caiu e ela caiu por cima dele. O relato bíblico diz que ela caiu por cima dele e ele quebrou os pés e ele ficou aleijado dos pés. Muito tempo depois, Davi reina sobre nos primeiros 7 anos e meio. Depois ele passa a reinar sobre todo Israel. E um dia Davi lembra do filho do amigo. E essa situação, meus amados irmãos, ela é emblemática e trágica, porque é o seguinte: esse menino viveu à margem da sociedade até essa época. Aí o rei se lembrou. O rei se lembrou dele, do filho do amigo, e devolveu todas as terras e até o fim da sua vida, que ele durou mais do que Davi, ele comeu na presença do rei. Agora, muito bem, meus amados irmãos, uma coisa que é interessante nos nossos dias é que o rei se lembrou de você. Tanta desgraça aconteceu na vida dessa criança, mas quando é um belo dia, o rei se lembra dele. E o rei se lembrou de você. Mandou o filho amado dele para morrer no seu lugar. E o que você fez com isso? Sim, porque este rapaz passou a viver no palácio real. Ele nunca mais teve necessidades. E depois que o rei entrou na sua vida, Jesus Cristo entrou na sua vida, o que você tem declarado? Sim, porque você come aquilo que você declara, meu amado irmão. Se você declara que anda em fé, você anda em fé. Se você declara que é mais que vencedor, você é mais que vencedor. Se você declara que é capacitado por Deus para saquear o inferno, você vai saquear o inferno. Agora, se você fala que é derrotado, que é este, que é aquele, então você vai ser. Amém, meus amados irmãos? Uma coisa que é importante vocês terem em mente é que daquilo que vocês falam, a boca fala do que está cheio